Meu nome é Flávio. Tipo, alguns de vocês já devem me conhecer, talvez já foram ou estão sendo alunos meus, outros caras aqui não são tão familiares para mim. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre aprendizado de máquina e música. Eu achei muito bonitinho que o pessoal do primeiro período de ciência de dados e do quarto período estão sentados perto um do outro ali, entende? Tipo, todo... o pessoal de FCD e CD estão no mesmo lugar, entende? O pessoal que faz aula comigo esse semestre, mas, tipo... Entende? Mas vamos lá, brincadeira à parte, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre aprendizado de máquina e música. Essa palestra eu decidi fazer, como várias palestras, assim, meio que para sumarizar um pouco de conhecimento que eu já tenho, vinha trabalhando ao longo dos anos. Boa parte dos resultados que eu vou mostrar aqui não são meus nem do laboratório. Eu tenho vários trabalhos em música, talvez o canto que eu mais tenho trabalho seja na comunidade de música, porém numa área completamente diferente dessa. Eu trabalhei muito mais em análise de bases web, que tem a ver com música, e não tanto com geração de música e aprendizado de máquina em música. Mas como a gente vive nesse mundo que a aprendizado de máquina está dominando tudo, eu decidi fazer uns slides para resumir alguns dos temas de pesquisa que a gente vai começar a abordar, ou está abordando agora no laboratório, e dar uma visão geral do que é essa área para todo mundo que está interessado. Antes de fazer isso, eu queria falar rapidinho com vocês do LabUI, fazer aquela propaganda sem a menor vergonha aqui na frente de todo mundo. A gente não está com um standzinho aqui fora, a gente estava com um evento recebendo um pessoal até ontem, então a gente decidiu não estar com stand como outros laboratórios aqui fora, né? Mas o LabUI é um dos labs mais novos do DCC, acho que o mais novo deve ser o Future Lab, que está ali fora, mas talvez um dos mais novos do departamento, né? E a gente vem basicamente trabalhando nessa ponte de aprendizado estatístico e ciência da computação em diversos domínios, geociências, música, texto, infectologia, redes sociais, etc., trabalhando com dados na forma de grafos, tensores, sequências, séries temporais, embeddings de texto. Algum slide não está carregando, eu estou um pouco com medo de socorro com vários slides, se acontecer eu vou parar a palestra, talvez mudar o computador. Mas, então assim, já que aquele slide não está carregando, não vou saber o motivo, talvez alguma coisa indo para quem, entende? A gente basicamente trabalha com dados de vários tipos, desde dados em grafos, em textos, em séries temporais e tensores, porque dados do mundo real podem ser, ou fenômenos do mundo real, basicamente, podem ser representados com essas diversas formas de dados não estruturados que existem. A gente tem trabalhado, classicamente, coisa que eu já fiz desde o doutorado até hoje em dia, com mineração de redes sociais. Aqui as coisas mais perto de aprendizado de máquina, tipo a criação de modelos estatísticos para entender fenômenos sociais. Aqui é só um modelinho que a gente fez para entender um pouco como as pessoas, como extrair uma rede social com base apenas no tempo de login das pessoas, vamos supor. Então, assim, basicamente os dados do mundo real, eles podem ser representados, vão vir de processos como geológicos, infectologia, texto, música, mercados, por aí vai. A gente cuida de representar isso em diferentes formas, grafos, tensores, séries temporais, textos, qualquer coisa desse tipo. A gente meio que vem trabalhando no laboratório, entende? O laboratório tem linhas de pesquisa como inteligência artificial e visão. O professor William faz parte do laboratório, é bem ativo nessa parte de visão aqui. E foi do site dele que eu peguei essas figuras de um cavalinho e de um macaco. Então, se você quiser aprender a detectar um cavalinho e um macaco numa foto, vocês falam com o William que ele vai ajudar vocês aí. Toda essa parte de processos sociais, como eu falei aqui agora com vocês. Um pouco mais parado, mas a gente já teve alguns trabalhos de justiça e IA, assim, a gente meio que entendia que propagandas eram enviadas para crianças no YouTube, meio que entender o algoritmo, ou ir atrás de desvendar o que está por trás do algoritmo. Pedro, junto com o Renato, que está aqui também, já trabalhou bastante com ciência de dados e esportes, modelos causais, para entender efeitos de timeout no basquete, ou entender, basicamente, efeitos de passe no futebol. O pessoal vem fazendo isso no laboratório também.
Boa parte do nosso laboratório trabalha hoje em dia com exploração de recursos naturais, ou seja, grandes bases de dados que estão embaixo da terra, numa parceria nossa com a Petrobras. E o que eu vou falar aqui com vocês hoje, as coisas que eu tenho fazendo com aprendizado de máquina e música. Peguei aqui algumas fotos de artigos meus, até artigos que foram rejeitados alguns anos atrás, mas imagens que eu acho bacana do que eu venho fazendo com música, dados e aprendizado de máquina aqui, entende? Tipo, só um exemplozinho de algumas publicações que a gente vem tendo ao longo dos anos, né? Tipo assim, conferências muito boas de estatística e computação. Aqui eu peguei alguns exemplos de publicações de todos os professores do laboratório. Eu vou focar um pouco mais nessa aqui, hoje, que é a gente começar a entender sobre aprendizado de máquina e música, que vai ser apresentado em 3 ou 4 semanas no evento PKDD. Entende? Para quem quiser conhecer mais, isso é a gente é o LabY, e a gente tem uma URL muito fácil de decorar, y.science, clica aí que vocês veem tudo que a gente está fazendo. Agora, saindo da propaganda, eu tenho menos de 1 hora hoje, está contando aqui uns 50 minutos, entende? Tipo, e em menos de 1 hora eu não vou ter como entrar em detalhe de algoritmo e detalhe de matemática sobre geração de música, ou sobre aprendizado de música para música, aqui com vocês não. Então eu já deixo claro que seria bom vocês gerenciar a expectativa que isso vai ser aquela palestra um pouco, como se fala em inglês, hand waving. Tipo assim, e magicamente a coisa acontece. Porque vários dos assuntos que eu vou falar aqui dariam por si só palestras ou aulas de mais de 1 hora. Entende? Então podem esperar bastante analogias. Entende? Eu posso explicar as coisas em detalhes para vocês depois da palestra. Vocês podem procurar qualquer outro professor também que acho que pode ajudar vocês, dependendo do tema. A gente entra na matemática, entra no algoritmo, entra na coisa um pouquinho mais densa. E eu decidi separar a palestra em 2 temas. Um, que é basicamente o processamento e recuperação de informação musical. Eu usei como exemplo a coisa mais simples possível, que seria a classificação de uma música. Se uma música é pop, rock, jazz, etc. Ou se uma música é triste, feliz. Ou se uma música foi feita por tal artista. Imagine que você tem que identificar algum atributo categórico da música para mostrar um pouco do histórico do que vem sendo feito em recuperação de informação musical. E eu separei uma segunda tarefa, que é basicamente a geração de música com inteligência artificial. Em particular, eu separei aqui a geração de música com Transformers. Tem geração de música com GANs, tem geração de música com Diffusion Model, tem geração de música com o modelo markoviano oculto mais antigamente, e tem geração de música com um monte de coisa que você quiser. Eu separei com Transformers, que Transformers é mais perto de LLM, LLM é mais perto de ChatGPT, que é uma tecnologia bem difundida, e a gente pode fazer algumas analogias bacanas aqui. Entendeu? E só para falar um pouco do que é essa área de recuperação de informação musical. Embora a área se chame classicamente recuperação de informação musical, isso vem muito porque a principal conferência da área se chama Simpósio Internacional de Recuperação de Informação Musical. Hoje em dia a área está mais perto de aprendizado de máquina e música mesmo, como também tem muita coisa de até musicologia, entender música aqui. Entende? E quando a gente pega as diferentes sub-áreas que tocam na recuperação de informação musical, a gente pode separar aqui o processamento de sinais. O meu laser não funciona, infelizmente. Funciona, mas ele não... Aqui, ó. O processamento de sinais. Então, essa é a parte... Entende? Propaganda para vocês. Tipo assim, semestre que vem vai ter a matéria recuperação de informação musical. Entende? Só que a primeira parte da matéria eu falo de processamento de sinais. Aí eu começo com o Fourier e muito aluno olha para mim assim, meio que... Será que eu quero fazer isso? Entende? Tipo...
Mas é um pouco essa a brincadeira mesmo. Então, assim, a gente vai ter um toque aqui no processamento de sinais. Muito bacana entender o espectro de uma música, entender qual é as frequências básicas de uma música e por aí vai. Musicologia é muito frequente na comunidade. Pessoas que estão preocupadas em entender a música por si só. Interface com o usuário, como fazer uma boa recomendação para um usuário de uma música. Biblioteconomia. É bem perto também do pessoal de música, que a gente tem que arquivar e guardar e ter informação de todas essas bases musicais que existem mundo afora. Recuperação de informação e aprendizado de máquina, que é o que eu vou falar aqui mais hoje. Nos anos 2000, mais ou menos 2002, 2008, imagina aí, uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos, tipo, a gente estava muito preocupado em ajudar o usuário a encontrar músicas. Então a gente estava preocupado em pegar um trecho de uma música e com base nesse trecho, por exemplo, recuperar qual é essa música, o problema do Shazam, como eu gosto de falar. Foi mais ou menos no fim dos anos 2000 que saiu o algoritmo do Shazam. A gente explora um pouco disso na matéria também, não vou falar um pouco sobre isso hoje não, mas dá para entender com base nesse problema porque a gente chama de recuperação de informação musical. É bem próximo da recuperação de informação do dia a dia, problema do Google. Você vai ter uma pequena query, essa pequena query, a gente vai pegar algum tipo de match de uma base que contém música e a gente vai recuperar uma série de resultados para você dessa base que contém música. Entende? Tipo, para cá. As tarefas de recuperação de informação musical, elas têm diferentes especificidades. Vamos fazer assim. Eu prefiro esse gráfico aqui do que aquele da tabela, mas eu volto para lá já já. Então, especificidade pode ser visto como alta ou baixa. E tarefas de alta especificidade, por exemplo, a gente quer ter uma proposta bem exata do que é aquela nossa consulta. Um dos problemas menos interessantes, porém mais, vamos dizer assim, lucrativos que tem hoje em dia em música, é a detecção de copyright. Porque se você imagina com a ascensão do TikTok nos últimos anos, a gente quer achar um copyright, ou a gente quer achar uma infrinção de copyright, um infringement de copyright, com um trecho de música pequeno. Então tem toda uma galera que pesquisa como é que usando o menor trecho de música possível eu consigo processar alguém se copiou a minha música ou não. Então por isso você pode imaginar que isso é uma tarefa de alta especificidade. Entende? Algumas tarefas têm baixa especificidade. Como assim? Eu quero só ter uma noção geral de se aquela música é uma música alegre, é uma música triste. Então aqui é uma característica mais ampla do que é aquela música. Algumas tarefas vão ter uma granularidade alta, que é nível do documento. Por favor, me retorne um cover dessa música. Eu quero uma música inteira como resposta. Algumas têm uma granularidade baixa, como por favor, me retorne só um pequeno trecho dessa música, como é o caso do copyright também, um pequeno trecho que eu consigo ver, identificar o plágio. Tudo isso pode ser dividido em diferentes grandes tarefas, match de áudio, casamento de áudio, identificação de áudio, pegar categorias ou identificação de versões. Isso é uma visão meio 2012 da área. Só que a coisa começa a ficar bacana, ou mais perto da parte técnica de computação, quando a gente para pensar como é que eu represento um áudio. E só pegando aqui a figura 1 que eu coloco nas minhas aulas, né? É sempre bom a gente voltar para a Grécia Antiga e entender. Não sei se é da Grécia Antiga, não. Talvez. O que é uma onda sonora? Então, uma onda sonora, como vocês podem ver, a gente tem o nosso tuning fork aqui, né? Que serve para a gente apresentar a onda numa das formas mais simples que existe. Então, quando a gente bate nesse garfinho, a gente vai ter uma senoide, ou vai ter uma onda, basicamente numa frequência inicialmente quase que pura, eventualmente vai meio que misturar com o ambiente. E som ou música são basicamente senos ou senoides. Tem um experimento muito bacana que se você pegar um monte de água, colocar alguma sujeira na água e for aumentando uma frequência de seno batendo naquela água, eventualmente a sujeira começa
a dispersar. Por que é que isso acontece? Porque o som, ou a nossa ondinha, física de ensino médio, né, ela vai meio que comprimir e deixar o ar um pouco mais rarefeito. Isso vai bater no ouvidozinho de vocês, e são essas vibrações, deixa eu passar aqui, desculpa, e essa compressão e deixar o ar um pouco mais rarefeito é o que, em essência, faz o som. Entendeu? Então, a gente já tem uma forma matemática muito simples para representar e entender o som, que nada mais é do que uma curva mesmo, um seno ou um cosseno, coisa do tipo, uma senoide, vamos falar assim, representa muito bem o som. Esse som vai bater no microfone. Um microfone vai ter basicamente uma mola e um imãzinho aqui que está imitando o seu ouvido. Essa mola e esse imãzinho está vibrando justamente com a onda que está aqui. Isso é convertido em algum tipo de sinal digital que está passando pelo ar para chegar no nosso computador e chegar novamente no ouvido de vocês. E a ideia aqui é justamente como fazer sentido dessa onda usando o nosso computador. Só que quando a gente pega uma música maior, ou um trecho musical um pouco maior, ela não vai ter aquela cara tão simples de um senoide. Isso aqui, imagino eu, é um violino. Esse violino está tocando duas notas. Entendeu? Basicamente, a gente tem um trechozinho aqui, que é a primeira nota sendo tocada, e a gente tem outro trechozinho aqui, que é a segunda nota sendo tocada. Mas até um violino tocando uma nota muito específica, não vai ter, e uma nota, gente, nada mais é que uma frequência específica, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó na quinta oitava, ré na nona oitava, seja o que você quiser, nada mais é que uma frequência muito específica, entendeu? Que a gente tocou lá com o nosso Unifor, mas todo instrumento vai ter suas pequenas características que montam o seu timbre, entendeu? Então, quando a gente dá um zoom nessa onda do violino, ela tem a frequência base, vai ficando mais fraco, porque o som vai dissipando, mas é isso que identifica o que é esse sonzinho aqui. E aqui é que vem a parte bacana. Como eu disse para vocês, eu não vou falar nada de matemática aqui durante os slides de hoje. É uma palestra de 1 hora para dar uma visão geral da aula. Mas cada som que a gente está ouvindo aqui agora, a minha voz falando, nesse timbre que eu estou falando, que talvez esteja deixando alguns de vocês indo para dormir, entende? Vai ter características muito específicas, entende? Tipo, e aqui a gente tem basicamente um piano. Como é que vocês acham que eu sei que isso é um violino e aquilo é um piano? Só uma dúvida bem rapidinho. O formato da onda, entende? E é justamente esses padrões que a gente vai procurar já já, com o aprendizado de máquina. Porque quando a gente pega um único instrumento tocando uma única notinha musical, a gente vai ter esse momento de ataque, decay, que é quando a gente vai caindo o ataque, né? Tipo assim, tem um sustain, que é uma tocando, o release, que eu solto o piano. E o piano, embora não pareça, ele é um instrumento que a gente toca assim. Quando a gente dá uma tecla, vê o trocinho toca na cordinha, né? Ele é um instrumento um pouco percussivo, vamos falar assim, que tem essa característica do som meio que morrer um pouco mais rápido. Quando a gente pega o violino, no violino que você faz a sua nota, o sustain e o decay vai ser um pouco mais lento e vai estar essa característica aqui. Então, isso é o tipo de coisa que o pessoal se preocupava no começo de recuperação de informação musical. Como é que eu vou classificar os instrumentos com base apenas na nossa forma de onda? Só que o que é muito bacana é que Fourier, tipo, inspirado em Euler e outras galera bacanas da matemática, fez uma forma da gente pegar um áudio. Ele não estava preocupado com o áudio na época, gente. Tipo, entender as frequências básicas que existem nesse sinal. Então você pode pegar qualquer série temporal, talvez, qualquer áudio, qualquer sinal, melhor a gente falar assim, né? E decompor ele em quais são as frequências bases que tem nesse áudio. E a gente consegue fazer isso em diferentes janelas de tempo deslizante para ter uma noção geral do que é esse áudio ao longo do tempo.
Então, quando a gente pega aqui o nosso piano tocando essa única nota, você vê que algumas frequências, que é o eixo Y aqui, de 0 até 3000, ficam mais realçadas. Outras frequências, que são os múltiplos dessa, vão ficando um pouquinho realçadas também. E aqui a gente vê a nota eventualmente morrendo. E essa é a cara de possivelmente lá na quarta oitava, de um piano. Não sei se é isso não, mas talvez seja. De um piano. Aqui, entende? Tipo... E a coisa fica muito interessante. Tem uma frase que eu gosto de uma pesquisadora de recuperação famosa musical, que ela fala assim: uma música nada mais é do que uma matriz, que nada mais é do que uma imagem. Entende? Então, quando a gente pega aqui esse sinal chirp, um sinal chirp é um sinal que ele meio que vai aumentando de frequência ao longo do tempo. Eu não botei aqui o som dele não, mas faz assim... Essa é a ideia do sinal chirp, né? Você vê que a frequência base desse sinal está aumentando aqui quando o tempo vai passando, através, basicamente, de uma transformada de Fourier. Tranquilo, gente? De boa? Então, vamos lá. Entende? Agora a gente sabe um pouco o que é a área de recuperação de informação musical e a gente sabe um pouco de como representar a música como uma matriz no computador. Então, vamos ver um pouco de histórico do que é recuperação de informação musical. Nos anos 2000, o pessoal estava preocupado no conteúdo de áudio em si. Preveja que instrumento é esse, preveja qual acorde é esse, preveja melodia, harmonia, letra, por aí vai. Nos anos 2010, que é mais ou menos a época que eu comecei a fazer mais pesquisa de mestrado e doutorado, a gente estava todo mundo preocupado em pesquisar a internet. Então, nesse momento, a área de MIR se voltou bastante para o usuário, para entender o usuário, para personalizar a informação para o usuário e para, vamos dizer assim, recomendar música boa para você. O recomendador do Spotify é uma coisa boazinha, entende? Tipo, isso foi mais ou menos nos anos 2010. Só que quando a gente pega os tópicos de artigos científicos que vão sendo publicados na área de música ao longo dos anos, isso aqui foi feito em 2016, eles vão liberar um outro desse esse ano, que é 25 anos de conferência SMIR, já falaram que vai ter outro tutorial fazendo uma análise retrospectiva da música, ou da área, né? Da área. Começa a surgir aqui essa coisinha amarela, começando a dominar tudo, que se chamam as redes neurais, que é o grande foco de estudo de muitos de nós hoje em dia. Entende? Então, toda essa parte de atributos ou features vem caindo, toda a parte de usuário que está aqui também vem caindo e redes neurais vem aumentando. Pessoal do lado esquerdo que faz ciência de dados comigo sabe que a gente nunca deve fazer um gráfico como esse. Entende? Tipo assim, isso é um gráfico péssimo de se ver, mas está aqui o nosso gráfico. Então agora, vamos talvez focar apenas no problema de classificação, que eu quero passar com vocês até mais ou menos chegar na parte de aprendizado profundo. 3 espectrogramas, todo mundo sabe o que é o espectrograma já, né, gente? Sim? Rápido. Qual é o piano, qual é a flauta e qual é o trompete? O piano, você acha que é o primeiro por quê? Isso. Está diminuindo bem rápido, porque o piano faz tão bem rápido e rapidinho o som vai lá e morre. Esse piano está tocando em qual frequência base? Eixo Y dá ruim de ver, né? Mais ou menos uns 700 e poucos para 800 e poucos hertz. Isso eu acho que é um sol numa oitava lá em cima, mas eu não sei dizer de cabeça não, acho que vou ter aqui nos slides. Entende? Tipo, esse aqui, vocês acham que é o quê? Por que é o trompete?
tem umas coisinhas meio que vibrando assim no meio, né? A gente toca o trompete, entende? Que vai fazer o que com o ar lá? Vai ficar meio que ondulando um pouquinho, né? É mais limpo, né? Entende? E aqui a gente tem um trompete um pouquinho mais rápido. Treinei um algoritmo de aprendizado de máquina aqui em poucos minutos. Estou brincando, entende? Tipo, mas vocês veem qual é a ideia. Isso aqui não tem nada a ver com treinar algoritmo, não, gente. Estou brincando. Mas a ideia é explorar as características visuais dessa matriz para entender o que é o som. E está errado. Vou ver isso depois com calma. Esse aqui eu pus o alto para não errar, gente. Assim, quem faz aula comigo sabe que eu erro pequenas besteiras assim, porque é muito slide. Qual música aqui é rock, qual música aqui é jazz e qual música aqui é hip hop? Começando por essa aqui. Jazz, por que jazz? Aí, obviamente, o nosso arquivo de áudio não vai tocar, mas a gente tem um backup. Já deixei tudo pronto com o backup aqui. Para a gente não ter esses problemas. Que isso vai acontecer durante toda a apresentação. Eu não sei porquê, gente, vai acontecer durante toda a apresentação, mas vai. Tipo assim, alguém da computação deveria ver isso para a gente. Mas a gente vem aqui no nosso view slideshow. Mas não, isso não tem, tô brincando, não tem como ninguém resolver não, porque isso é erro de permissão do Google, entendeu? Se eu toco aqui o último áudio, você vê que eu tenho as notas, os toques bem direitinho, um jazz, como alguém falou, talvez um jazz elevador, não um jazz alguém quebrando tudo, entende? Um jazz mais bonitinho, mais educado. Um jazz Jô Soares, vamos falar assim. Tipo, essa música aqui do meio seria o quê? Rock. Por quê? Tá muito cheio. Embora só tá baixo. Sim, tá muito cheio, entende? Tem muita coisa acontecendo aí, embora é bem mais simples que o jazz. Nos padrões, né? É só um barulhão acontecendo ao longo dos slides. E aqui a gente tem um hip hop que tem as batidas bem definidas, assim, no nosso espectrograma, entende? Tipo, então isso é o que a gente pode fazer para conseguir classificar, conseguir classificar uma música. Tentar explorar padrões visuais que estão no espectrograma, entende? Aqui tem alguns demos a mais, pensando em músicas um pouco mais complicadas, mas o Essentia é uma biblioteca da Pompeu Fabra, que é basicamente um dos maiores grupos que trabalha com música no mundo. Aqui são vários modelos de aprendizado profundo, onde a gente passa uma música. Vou clicar aqui. Não vou clicar aqui porque não vai dar certo, porque eu não tenho mouse. Desculpa. Tá? Tem que fazer aqui em duas coisas. Mas talvez aqui abre no. Agora aqui não é. Agora aqui como não é. Como não é no slide, talvez abra aqui. Então a gente começa de uma música. Dá play. E rapidinho sai uma série de probabilidades dizendo que tipo de música é aquela. Essa faixa é rock, não tem muito o que fazer, não tem muito o que brincar não. Mas vocês pegaram um pouco a ideia de como fazer isso, né? Tipo assim, só visualmente aqui rapidinho com vocês entenderam o que é que o classificador, o que é que a máquina vai ter que ir atrás, entende? De padrões de frequências acontecendo ao longo do tempo, né? Então isso é o que a gente vai estar explorando aqui agora.
A gente não classifica só estilo, muita gente classifica, vamos dizer assim, o sentimento de uma música, se uma música é alegre, triste, entende? Se uma música é alegre ou triste, ou dançante, ou coisa do tipo. Muita gente prevê tags de música, que basicamente é chamado do problema de auto-tagging, a gente quer tirar todas as tags que ocorrem naquela música, uma descrição mais ampla daquela música. E isso é feito basicamente pegando o áudio, extraindo algumas features e rodando algum algoritmo de classificação. Antigamente, o que a gente fazia era pegar esse áudio e tentar tirar alguns padrões simples desse áudio para alimentar para a máquina. Por exemplo, eu posso só tirar qual é a frequência média ao longo do tempo, e você vê que tirar a frequência média ao longo do tempo já separa bem o que é Beethoven do que é um jazz. Está claro isso, né? Sim? Sim, entende? A gente também pode, tipo, tirar qual é a largura de banda desse sinal ao longo do tempo, que é parecido com a frequência média, como também a gente pode tirar o quanto de ruído tem nessa frequência ao longo do tempo, ou alguma noção de sinal ruído, né? E aqui eu tenho bastante sinal acontecendo na minha música, no jazz, que pode ser um bom indicativo de que aquilo é jazz. Mas deixando bem claro qual é a história, a gente meio que fazia toda uma brincadeira de, na mão, definir atributos, ou definir o que é que eu estava atrás visualmente, para alimentar isso para um algoritmo de aprendizado de máquina, e essa parte de extrair é a parte de feature extraction, para esse algoritmo de aprendizado de máquina, com sorte, prever no futuro se uma música é do tópico A ou do tópico B. Então, nos anos 2010, fins dos anos 2010, é assim que funcionava a classificação de música. Extrai features na mão, está aqui essa parte, entende? Tipo, reduz a dimensionalidade. Basicamente, você vai pegar essas features, juntar com base da web, tipo tags, que a gente poderia usar, entende? Para fazer a classificação final do nosso modelo e avaliar o nosso modelo no futuro, ou coisa do tipo. Figuras bem alto nível, gente. Novamente, não tem como entrar em detalhe aqui muito. Não, entende? A saída pode ser single label ou multilabel. A gente pode prever simplesmente se é um piano ou se é um piano tocando música clássica. Tipo, no geral, as bases que a gente avalia são single label. É mais comum hoje em dia, como eu falei com vocês, ter o problema de auto-tagging, que não é só prever o que é uma classe daquela música, mas prever toda uma descrição textual daquela música com base em pequenas palavras. Isso é uma música eletrônica que parece com pop, que tem uma cantora cantando, e por aí vai, que tem um vocal feminino, e por aí vai, numa previsão um pouco mais ampla. Entende? Só que a gente fazia tudo isso na mão. Extrair as features e por aí vai. Com a ascensão de aprendizado profundo, vamos falar assim, a gente começou a ter o que são chamadas das redes convolucionais. Redes convolucionais, gente, dá um pouco da noção do qual é a ideia do que é uma rede convolucional. Nos anos 60, dois cientistas malucos, chamados de Hubel e Wiesel, eles tiveram uma ideia fantástica. Que eu não vou pôr o vídeo aqui não, eu tenho nas minhas aulas, mas porque é um vídeo um pouco estranho, né? Onde eles basicamente doparam um gato, enfiaram uma sonda na cabeça desse gato, entende? Tipo, e viam como o cérebro do gato reagia a diferentes estímulos visuais que estava acontecendo em uma tela. E foi essa pesquisa que meio que abriu uma noção do que é que deveria, o que é que poderia fazer para imitar a visão de um ser vivo e a gente conseguir entender um pouco imagens. Não vou passar o gatinho aqui, gente, tá aqui, vocês veem depois, porque assim, quando eu estou numa sala de aula com poucos alunos, meu Deus! The researchers actually listened to it. Quando eu estou numa sala de aula com poucos alunos, eu passo o vídeo do gatinho, mas quando não sei se alguém aqui é muito sensível a um gatinho dopado com uma coisinha na cabeça, eu prefiro deixar quieto. Entende? Tipo, então, basicamente, o que esse pessoal aprendeu é um pouco como o nosso cérebro reage à informação, ou pelo menos o cérebro de um gato reage à informação. Entende? E eles meio que tiveram essa noção um pouco hierárquica de algumas coisas mais simples ativam mais cedo do cérebro, coisas mais complicadas ativam mais tarde no cérebro, que foi meio que a inspiração para criar as redes convolucionais.
Entende? Tipo, então eles têm alguma noção de que o começo são células simples que têm uma resposta para luz e orientação, e mais perto do fim, os neurônios são um pouco mais complexos para os pequenos detalhes do objeto. E é isso que a gente tenta copiar com uma rede neural. Esse artigo foi validado mais de uma vez. Nos anos 2015 e pouco, a gente não precisava dopar seres humanos e espetar a cabeça deles para entender as ondas cerebrais. A gente já pode pôr um capacetezinho e entender um pouco disso. Mas o pessoal também via a mesma noção, mostrando tipo imagens de celebridades ou imagens comuns para os seres humanos. E é bem bacana que quando você mostra imagens parecidas, partes parecidas do cérebro reagem. Quando você bota uma coisa um pouco diferente, reage uma parte um pouco diferente do cérebro e por aí vai. Só que aí vem a ideia do que a gente tinha que extrair com essas redes convolucionais. A gente tinha que extrair basicamente noções de localidade, um mesmo objeto em locais diferentes. Um gato é um gato, uma pessoa é uma pessoa, esteja ela aqui ou esteja ela aqui. Se eu deitar aqui no chão, vocês vão reconhecer que eu ainda sou uma pessoa, tem que ser invariante a translação. E tem essa noção de hierarquia, que alguns neurônios disparam juntos para a mesma informação visual, que é um pouco que está aqui, neurônios disparando juntos. Quando você mostra a foto de um artista, elas estão compartilhando algum tipo de informação. Aí, entende? Fukushima, em 1980, criou a primeira rede, eu acho que é a primeira rede, não sei se é não, a primeira rede neural convolucional, entende? Era uma rede neural convolucional que não funcionava com base em backpropagation. Quem entende de redes neurais vai saber o que é backpropagation. Quem não entende, não se preocupe, você vai aprender em algum momento da sua vida, entende? Tipo, então não era um treinamento muito eficiente, mas já tentava pegar essa noção que a gente aprendeu de como funcionava o cérebro dos mamíferos. Fukushima fez a coisa mais básica do mundo na época, ele pensou, se todo mundo tem 2 olhos, vou fazer 2 redes em paralelo, e a coisa vai funcionar, mas mostra um pouco como rede neural, um pouco de tentativa e erro também, até a coisa acertar. Só que em 1990, uma pessoa chamada Yann LeCun, não foi o primeiro também, por isso eu falei, Fukushima tinha feito antes, mas hoje em dia é o mais famoso, entende? Trouxe para a gente o que é chamado da LeNet, que é uma rede neural convolucional, muito bacaninha, funciona até hoje para tarefas com imagens simples, até imagens complicadas, onde a gente vai fazer várias convoluções até pegar uma imagem final. Só que como é que eu explico para vocês o que é uma convolução sem entrar na matemática do que é uma convolução? Então eu achei esse vídeo no YouTube, hoje mais cedo. Não é Three Blue One Brown, mas aqui você tem os operadores de convolução, que são matrizes, e como a imagem também é uma matriz, eu vou passar essa matriz vermelha, ou essa matriz verde, opa, desculpa, só pausar aqui. Deixa ele passar aí. Eu vou passar essa matriz vermelha ou essa matriz verde. Então, como eu falei com vocês, uma matriz é uma imagem, então essa matriz vermelha parece ser uma coisa meio gaussiana, inclinada para a direita. Eu vou passar por cima da imagem original, que também é uma matriz. Passar por cima ou convolucionar, aqui, gente, é literalmente produto das células com soma. Produto das células com soma. Entende? Isso é uma transformada linear, embora uma convolução, entende? Que vai ser ativada de uma forma não linear pela rede neural em algum momento. Mas o que é mais interessante é que vocês vão ver que cada convolução dessa meio que extrai um pouco de informação diferente do que é essa imagem. E eu perdi o meu vídeo aqui. Tá vendo, gente, como tudo dá errado? Vamos voltar aqui. Eu não sei o que fazer mais. Espera aí. Parece que eu estou fazendo de propósito, né, gente? Eu não estou fazendo de propósito, não. Estou meio que aqui só... Entende? Embora eu brinco, as coisas estão acontecendo mesmo. Vamos ver aqui o vídeo rolando, né? Pronto. Então a gente pode pular aqui um pouco para frente agora. E vou ter outros
convoluções acontecendo, chamado de outros kernels ou núcleos, que vão tirar informação um pouco diferente. Eu acho que quem fez esse vídeo roubou um pouco, não sei se esse kernel vai fazer exatamente essa informação não, eu realmente não verifiquei com calma não, mas você vê que cada um deles está tirando uma informação um pouco diferente da imagem, entende? E você pode fazer vários desses, aqui a gente fez 4, é a primeira camada da convolução, entende? Tipo, e a gente pode fazer outros agora, então isso é o que é chamado de uma camada convolucional, que vai extrair o que são os mapas de atributos, entende? Você meio que agrega eles com o máximo ou o mínimo, tipo, só tirando o máximo ou o mínimo de informação. A informação máxima deve ser essa preta que está aqui atrás. Você faz isso de novo. Aí vem de novo aqui. Certo? E você faz isso várias e várias. Aí outra convolução, você faz isso várias e várias e várias e várias vezes. E cada vez você vai extraindo um pouco de informação do que é aquela imagem. Só que a camada convolucional, como a gente tem numa rede neural, a gente não vai ter esses filtros e esses kernels bem definidos como foram aqui na imagem, eles vão ser adaptados de acordo com a tarefa. E aqui a gente tem Ian LeCun, muito feliz, ainda era pobre nessa época, mostrando de que servia a rede dele. Tcharam! Entende? Tipo, conseguia reconhecer dígitos de forma automática. Tranquilo? De boa? Ótimo. Entende? Tipo, então vamos seguir aqui em frente. O poder da rede neural é justamente em aprender esses filtros que vocês viram ali passando pelaquela imagem, dependendo da tarefa que eu tenho. Então, nada impede que eu pegue uma rede neural e faça a mesma coisa, uma rede convolucional, aqui no nosso espectrograma. Entende? E ao passar essa rede neural pelo nosso espectrograma, a gente vai buscar informação temporal também, tipo onde estão as batidas, e informação de frequência, que é o que vem sendo tocado naquela música, meio que sendo guiado automaticamente pela tarefa que está acontecendo. O grande tchan da rede neural é que a própria rede neural, através de uma função de perda bem definida, aprende basicamente o que são as features. Pessoal do primeiro período que está ali, cálculo 1 serve sim de alguma coisa. Tá? Tudo isso aqui é derivada e otimização de alguma loss function ou coisa do tipo. Mas não tem como entrar na matemática, mas vocês viram um pouco a ideia, a CNN faz pole, não sei o que e tal, vai ter uma rede lá no fim. E é basicamente isso que a gente faz hoje em dia para classificar música. Aqui é uma rede do Spotify 2014, aqui são convoluções, convoluções, convoluções. Tipo, teve no vídeo várias seguidas, seguido de uma rede neural chamada de Fully Connected ou uma MLP, entende? Só que o que é mais bacana é quando a gente olha para o fim dessa rede neural, antes de classificar, ela consegue aprender quais são as características do que é blues, jazz, música eletrônica e por aí mais, e separar o espaço numa coisa euclidiana que dá para interpretar e brincar com a gente. Aqui é só um exemplo de alguém que fez isso em 2017, foi o melhor artigo da época, e eu não vou entrar nos números, mas as redes neurais sim vêm ganhando do estado da arte e de outras coisas em diferentes tarefas de classificação de música aqui, entende? Eu pensei que ia ter um pouco mais de tempo, mas meu tempo está acabando ali, então eu sei que teve alguns probleminhas no meio do caminho, mas eu não quero também gastar tempo do próxima pessoa, não. Mas eu coloquei aqui um link de um tutorial, é um livro online muito bacana, que fala sobre como classificar música, fala das redes neurais, fala da parte clássica. Recomendo que vocês vão lá e vejam. E vamos dar sequência aqui aos nossos slides. Então, com esse mini exemplo de mostrar alguns atributos, mostrar o que são tags que vêm da web, mostrar o que é uma rede neural, eu espero que em 5 ou 10 minutos eu mostre para vocês o que vem acontecendo na área. Eu sei que é muita informação, mas como eu falei, não é uma palestra muito matemática, mas dá para entender onde eu quero chegar, né, gente? Sim? Então, ok. Então agora a gente vai falar de geração de músicas com IA. Basicamente, geração de músicas com Transformers. Também peguei material tutorial 2023, que já estava pronto pelo pessoal da Queen Mary University, que trabalha bastante com geração de
música, um pessoal muito ativo e muito forte na área, assim como esse pessoal do Center for Digital Music, que eu não sei muito bem de onde é não, mas também trabalham aí. E música generativa, eu tinha colocado isso ontem, tirei, foi bom tirar que eu não tive tempo, mas assim, a gente pode meio que começar em 1700 com um Musical Dice Game, que é basicamente você simular um número aleatório para sortear onde tocar e o que tocar, entende? Muito bacaninha. Entende? Os modelos markovianos dos anos 50, meio que transições entre acordes também, foram bastante usados para a geração de música e, eventualmente, chegamos nas redes neurais, que é o que a gente tem aqui hoje, que eu vou falar um pouco hoje. Alguns exemplos interessantes, embora esse em particular não é uma rede neural, mas ele é interessante. Basicamente, a gente quer gerar música de Nintendo. E isso aqui são músicas geradas de Nintendo. Mas estava indo. Aqui embaixo. Eu gosto desse artigo porque o autor, pelo menos, ele é sincero, que ele fala assim, olha, tá aqui alguns exemplos em que eu não escolhi na mão uma música boa. Mas gera uma música. Mas está aqui alguns exemplos em que a música, ela basicamente, uma coisa da rede, conseguiu dar continuidade a uma música. Ela não consegue seguir a música certinho o que está acontecendo, dar continuidade e a coisa funciona bastante bem. Eu gosto desse trabalho, talvez porque música de Nintendo é um pouco simples, assim, sonoramente, né? Mas dá para entender um pouco o que eles fizeram de cara. Não vou abrir o Backdoodle aqui, que acho que vai demorar um pouquinho com essa internet, não quero arriscar, mas recomendo que vocês vejam também. Mas, basicamente, a gente aqui está trabalhando com redes neurais que brincam com sequências. Porque texto também é uma sequência e muito de tradução neural e de LLM são modelos que sabem brincar com as nossas sequências. Entende? E quando a gente pega qualquer LLM, qualquer ChatGPT da vida, ele basicamente é muito bom em entender uma série de tokens, onde aqui um token é uma palavra, e tudo que a gente tem que fazer é então representar a música como uma série de tokens, onde aqui um token pode ser um acorde, ou o começo de um compasso, ou alguma informação que venha ocorrendo nessa música. Esses tokens vão ser representados num espaço latente, word to vec, um monte de coisinha que não vou entrar em detalhes aqui, vai passar por um transformer e vai gerar a nossa música. O Andrej Karpathy, um dos grandes nomes de IA hoje em dia, fala que o transformer é uma das melhores ideias em inteligência artificial. A gente ensina ele em aprendizado profundo, também quem tiver interesse. E o que é bacana é que o transformer, embora não pareça de antemão, eu tinha isso nas aulas de aprendizado profundo, eu tirei, talvez eu volte, ele consegue literalmente imitar um computador. Consegue imitar uma máquina de Turing, entende? Só que é essa coisa que vai ser meio que programada através de derivadas ou de losses de acordo com o nosso problema. Falei no começo que é hand waving, entende? Tipo assim, não vou entrar em detalhes. E quem conhece Transform vai dizer assim, Flávio, sei, não é isso não, mas tá bom, vocês vão pegar um pouco a intuição do que está acontecendo aqui, entende? Um Transformer é essa coisa muito simples, que não é, entende? Mas basicamente, basicamente, ela é uma série de camadas de uma rede neural, camadas que estão preocupadas com a posição, qual token é esse, é o primeiro, o segundo, o terceiro ou quarto, eu tenho que saber a sequência do que está acontecendo, camadas que são chamadas camadas de atenção, por exemplo, se eu falo, eu vou para, vocês falam? A gente consegue, com base numa palavra anterior, meio que ter uma boa noção do que é a próxima palavra. Então, a gente dá atenção para a palavra anterior para prever a próxima palavra, entendendo que a língua tem essa noção sequencial. Então, isso pode ser o que é a ideia da camada de atenção. Como a gente quer traduzir de uma linguagem para outra, ou gerar continuidade de uma música, a gente dá atenção entre diferentes sequências, que é essa cross-attention. Eventualmente, a gente cola uma rede neural feed-forward, faz umas conexões residuais e tudo funciona magicamente. Gente, isso aqui dá 3 aulas. Mas
Só uma noção do que é o Transformer aqui para vocês e quais são os building blocks. Só que ao invés de brincar com imagens, a gente vai brincar com texto. Entende? Porque texto existe também na música direto. Tem MIDI, que é uma representação de texto, tem acordes e tem music XML que ninguém deveria usar na vida. Entende? Tipo, então aqui a gente tem basicamente... Isso não é um MIDI não, isso aqui já é um MIDI renderizado numa partitura, mas MIDI renderiza muito bem uma partitura. A gente pode ter os acordes da nossa música, ou a tablatura da nossa música. Tipo, e basicamente o que esses transformers fazem, quase todos eles, é de uma forma ou de outra tentar gerar música na previsão de texto da mesma forma que o ChatGPT gera respostas e frases para vocês. O primeiro que fez muito sucesso foi o Music Transformer, depois veio o Pop Music Transformer, o MuseBert e alguns outros, vou falar rapidinho sobre eles aqui, mas aqui estão os links de cada um. Qual é a ideia do Music Transformer? Quando eu fiz a brincadeira com vocês da atenção, que eu falei assim, você dá atenção no passado para prever o futuro, o que o pessoal do Music Transformer pensou é que a atenção na música é relativa. Não é que eu dou atenção necessariamente a uma posição absoluta lá atrás. Essa nota pode dar atenção sempre para 3 notas anteriores, porque música e atenção são relativos, de recorrência, etc. Então, eles mudaram o mecanismo de atenção para ser um mecanismo de atenção relativo, onde aqui a gente tem basicamente, vamos dizer assim, as setas poderiam ser vistas como a atenção que a gente está dando de uma palavra para as outras. Essa palavra, para prever a próxima, precisa entender esse contexto que está aqui nas setinhas. Na esquerda, a gente tem a noção de atenção absoluta, na direita, um pouco a noção de atenção relativa, entende? Onde a gente está meio que dando uma atenção de acordo com cada posição de cada palavra aí. Normalmente é um pouco de detalhe muito por alto, mas o Music Transformer consegue gerar músicas que já são mais ou menos boas. Isso tudo é gerado pelo Transformer. É o que vocês percebem no fim, mais pro fim assim. O que é que parece que estava acontecendo no fim ali? Estava se perdendo um pouco. Tipo assim, um outro truque também, quem trabalha com isso, é quando você mostra a música que você gerou com o seu Transformer, você mostra pouco tempo. Porque eventualmente a coisa vai desandar e vai começar a tocar loucamente alguma coisa. Mas sim, eles pegaram o Music Transformer, compararam com outras redes neurais, colocaram seres humanos para ouvir isso, e o povo achou que o Music Transformer era o mais bacana disso que tinha. O Pop Music Transformer, e aqui vem a parte que fica um pouco chata, porque o que todo mundo percebeu é que é só mudar um pouco a representação da entrada para a coisa funcionar melhor. Então o pessoal do Pop Music Transformer pegou o MIDI e colocou noção de compasso para saber grandes blocos de música no MIDI e colocou uma noção de tempo absoluto que é diferente de como o MIDI trabalha geralmente. O MIDI trabalha tipo, liguei a nota, desliguei a nota, e verificaram que isso funciona melhor também, focado em pop music, que também é mais fácil. Mas aqui está o Pop Music Transformer. E eles basicamente pediram para pessoas da área da música, que são os prós, e pessoas que não são da área da música, os não prós, verificarem o que era melhor. O pessoal achou o Pop Music Transformer melhor, justamente noção de estrutura, porque tem a função de compasso aí. Mas é difícil pegar uma diferença do outro sem tocar os dois juntos, né? Até numa música simples como essa, parece tudo igual. O pessoal do MuseBert, o que foi que eles fizeram? Eles têm uma ideia meio maluca, que tem a ver também com o tempo relativo do Music Transformer, que é melhor explicar aqui com a figurinha. A ideia é a seguinte, talvez essa figurinha aqui seja um pouco melhor, não vou entrar em detalhes não, gente, mas só para vocês verem o que eles fizeram. Quando a gente pega uma música, uma sequência de notazinhas como essa
aqui. Eu fico um pouco com dó de quem está aqui atrás, né? Também. O pessoal está aqui. Então, como essa aqui, assim. Vocês veem do lado direito que tem esse X base, que tem O, P, D. Isso aqui é tudo informação discreta do que é aquela música. Duração, pitch, o O esqueci o que é, entende? Mas é só o MIDI de forma discreta. O que eles fizeram foi pegar cada música dessa e mapear para o lado direito, nessa representação discreta aqui, basicamente falando se é um pitch mais alto, um pitch mais baixo, se é uma duração longa ou uma duração curta, meio que discretizaram a coisa mesmo. Mas o que eles fizeram que é mais bacana é que eles falaram, eu não me importo mais com ordem. Eu alimento tudo isso, meu transformer, sem me preocupar com ordem. E vou alimentar uma outra matriz que dá uma noção relativa de quem vem antes de quem é mais alto, não sei o quê. Entende? Tipo assim, que eu posso pegar essa matriz e voltar para a ordem, sem me preocupar necessariamente com a ordem que eu tenho aqui. Coloca um pouco de ruído, fazem um modelo de Bert, funciona bastante bem. Esqueci de pôr a música tocando. E outra coisa que o pessoal faz também, estou ficando sem tempo aqui, gente, por isso estou correndo um pouquinho rapidinho, é o Looper GP. E eu coloquei aqui o Looper GP, peguei do tutorial de propósito, porque eles são motivados pelo que eu vejo realmente acontecendo com IA, que é IA auxiliando o ser humano. Então aqui é tipo assim, eu tenho que compor uma música, eu quero fazer um loop para tocar em cima. E esse era o Looper GP, que é basicamente uma rede neural, que é toda focada em pegar segmentos que se repetem bastante, tipo em música eletrônica, para gerar uma musiquinha de background, para eu conseguir tocar em cima dela. Também. Aí volta. É meio que óbvio saber que voltar. Entende? Aí você pode pedir para a sua rede neural gerar isso e você meio que vai acompanhando, tocando. Tem outros exemplos aqui, entende? Eles têm um aplicativo que lançaram justamente para brincar e para tentar ganhar um pouquinho de dinheiro. Aí. O que eu venho fazendo, em particular, como a gente não tem tanto recurso, a gente faz ciência de várzea brasileira e a gente não tem, literalmente, GPUs para treinar esses algoritmos muito grandes e muito complexos, a gente tem um pouquinho mais agora. A gente tem uma pesquisa toda voltada para avaliar as diferentes representações. Então a gente meio que pegou várias pessoas. Deixa eu botar aqui. Então você pode imaginar que isso é uma música de videogame e em algum momento aí no meio, ela já se perdeu rapidinho, mas em algum momento aí no meio, a gente meio que colocou uma sequência gerada por máquina. E a gente queria que as pessoas dissessem para a gente se eles acham que a continuação da música estava coerente com o começo da música. Só que a gente não falou onde a música continuava ou onde era o corte de humano para máquina. Essa aqui é bem fácil de ver quando vira máquina, já virou um pouco. Ela desanda. Não são exemplos bonitinhos como o anterior, não. E aqui são uma outra música. Nada a ver com nada. Mas a nossa ideia foi mais na avaliação desses modelos e se essas representações fazem tanta diferença assim, dado que todo mundo que está brincando com Transformer também faz diferentes representações, como sendo a grande inovação. Um monte de númerozinho, eu peço desculpa, realmente não pensei nisso não, foi outro slide que eu fiz hoje, mas o que a gente aprende no fim das contas é que não faz tanta diferença, estatisticamente falando, quando a gente tira métricas objetivas de avaliação musical. O grande problema é que métricas objetivas de avaliação musical é uma coisa muito mal feita, entende? Música é uma coisa que depende de cada pessoa, depende do seu ouvido. A gente também fez o listening test, mas não foi com experts, mas no geral a gente tem essa noção, pelo menos estatisticamente, não faz muita diferença as diferentes representações que você usou, que é a parte lá de trás, entende? E que talvez está todo mundo meio que só inventando moda com um novo Transformer, que não é nada demais. Essa foi a nossa pesquisa, que a gente vai apresentar semana que vem. Entende?
Finalmente tem um grupinho focado. O Gabriel, que fez esse estudo de comparativo, defendeu. A gente conseguiu publicar o artigo dele, embora saiu muito parecido recentemente. A gente mandou para um evento menor, acabou mandando, mas foi publicado. A gente está muito feliz com isso. Então a gente vai apresentar isso daqui a umas 2, 3 semanas. Uma aluna de C, que eu não sei se está aqui a Débora, acho que não, entende? Tipo, vem trabalhando em expandir esse trabalho, em fazer mais avaliações. Só que também a gente tem agora 2 alunos de mestrado trabalhando em como achar funções harmônicas, que tem mais a ver com a primeira parte da tarefa, o TA que está ali, entende? Tipo, como a gente também tem um outro aluno, que é o Fernando, que acho que também não está aqui, trabalhando em modelos de fusão para transferir um estilo de um músico para outro, coisas bem interessantes. O meu histórico maior é em base web e gráficos, já fiz muita coisa de prever popularidade de músicas, de tirar a causalidade, de minerar sequências, de ranquear artistas, mas finalmente a gente está tentando ir para o âmbito da música em si, e começando a ter alguns trabalhos que trabalham direto no âmbito da música em si. Entende? Tipo, é isso, meu nome é Flávio, eu sei que, tipo assim, a Nathalie falou comigo, Flávio, a sua palestra saiu no site da FMG, não sei o quê. Eu falei assim, eu não sei se o pessoal vai gostar. Muito não, porque eu não vou chegar lá com um computador tocando Mozart, não, entende? Tipo, mas eu vou mostrar uma visão do que vem sendo feito de pesquisa, do que é a área, dos problemas da área e de coisas bacanas que a gente pode entender. Então, agradeço. Eu tenho dúvidas? Tem dúvidas? Tem? Ah, tá, pode falar. A gente tem 2 perguntas muito parecidas, né? Tá. Como é a geração de músicas por meio de IA com relação à autoria dos artistas? Onde podem ser utilizadas? É um problema. Não, brincadeira à parte, assim, eu não pesquisei muito sobre isso em trabalhos científicos recentemente, não, mas você pode imaginar que no mundo da música, o sample, o remix, as coisas já existem faz anos. A música já é muito acostumada a copiar uma a outra. E o pessoal também já é muito preocupado em, como eu falei, achar os pequenos trechos que você consegue processar alguém. Alguém tentou processar alguém, gente, por 3 acordes outro dia, sabe? Assim, literalmente é uma coisa ridícula que aconteceu no mundo. Mas eu acho que, como qualquer arte gerada por IA, o debate de como isso vai ser regulamentado, ele obviamente está existindo. Eu tenho minhas dúvidas do quão forte ele deveria ser. Porque eu acho que sim, o artista merece todo o seu dinheiro, artistas são mais mal pagos pelo Spotify, por um monte de coisa e tudo mais, mas a gente precisa também dessas bases de dados para gerar esses modelos. Talvez a gente tenha base de dados onde as pessoas se dispõem a abrir copyright. Música também, como tem a parte que o copyright acaba depois de um tempo, poderia ser o caso. E música tem a lei do fair use nos Estados Unidos ou no Brasil, onde se você usa coisas sem fins comerciais, por exemplo, se você é um artista e toca a música de outro artista num show, ninguém se importa muito não. Mas sim, é um debate polêmico. Eu acho que o que estão fazendo agora é criarem algoritmos para achar o menor trecho possível para processar alguém. Eu acho que é o que vem acontecendo nesse momento. Outra pergunta do professor Daniel Macedo. Geração de músicas é mais ou menos pesada que geração de imagem em termos de processamento e/ou energia? Se for um transformer, vai ser a mesma ideia de texto. A base é bem menor, então não vai ser uma coisa tipo um GPT, não. Modelo de difusão vai ser mais pesado, pelo que eu entendo. Tipo assim, seria não, um diffusion model vai ser um pouco mais pesado. Um diffusion model gerar uma imagem é um troço que demora um bom tempo. Embora tenha os demos na internet, aqueles demos são bem otimizados. Entende? Tipo assim, então... Não, mas bem que o GPT é um diffusion model, né? Mas eu não sei. Eu realmente não sei muito bem o debate de computação verde com geração de música, não. Não vou dizer que eu sei. Você pode... Oi? Pode trocar, entende? O exemplo do meu site, talvez nenhuma, entende? Porque é um exemplo que eu baixei da internet e acho que as baleias estão vivendo a sua vida de boa. Mas, assim, certamente a gente tem que se preocupar em como criar modelos de IA
que a gente consegue treinar com menos recursos. Entende? Tipo assim, até pensando em democratizar um pouco o IA. Como eu falei com vocês, a gente tem aqui pesquisas de música, onde a gente apanha um pouco para conseguir brincar e gerar isso, entende? Tipo, não sei mensurar em quantidade de baleias, não. Eu espero que nenhuma, mas como todos vocês estão matando baleias vindo de carro para aqui, eu vou deixar esse debate para depois. A última pergunta, né? Quais são as aplicações atuais, né, dessa área de aprendizagem de máquina e música? É bem bacana. Se vocês conhecem o Moisés.ai, ou Moses.ai, é um aplicativo que eles fizeram a coisa mais idiota do mundo. Eles foram muito inteligentes. Tipo, eles basicamente pegaram um algoritmo pronto, que a Deezer lançou de separar áudio, que eu ia botar um exemplo aqui, não coloquei, separar guitarra, bateria, baixo, etc. Lançaram isso e fez um sucesso gigantesco. Ou seja, as pessoas terem o que acompanhar, as pessoas praticarem seu instrumento com alguma música por trás, entende? É um dos maiores usos que eu consigo ver. Eu não acredito que a coisa vai ficar solta, sozinha, gerando música. Eu acredito mais na ferramenta que ajuda alguém a fazer uma música. Eu não sei tocar outro instrumento, mas eu quero praticar o meu instrumento. Então eu vou lá e faço aquela coisinha para me ajudar um pouco. Tem um pessoal que usa muito ferramenta de IA para gerar música para propagandas. Entendeu? Eu acho isso um aplicativo um pouco mais chato. Mas tem gente que faz isso. Tipo assim, então eu sou a Pampers, quero fazer um jingle. Ao invés de pagar alguém, eu peço para sair um jingle meio Pampers, entende? A coisa meio que vem sozinha. Eu acho isso um pouco mais chatinho, mas também tem isso acontecendo. É isso, uma salva de palmas, professor Flávio.